É um absurdo! E tudo isso está acontecendo agora, e passa assim a ser uma violação à separação dos poderes, uma interferência indevida do judiciário no legislativo. O que é crime de responsabilidade segundo a lei do impeachment. Polícia Federal neles, busca e apreensão neles. Militares da Força Aérea Brasileira divulgam informações mostrando que Alexandre de Moraes usou a aeronave da FAB para ir a jogo do Corinthians na última quarta-feira, na final do Campeonato Paulista. O ministro Moraes justificou o uso do equipamento militar como uma medida de segurança, o que pode estar relacionado ao suposto golpe do 8 de janeiro. Anteriormente ao vandalismo, apenas o presidente do STF tinha direito do uso do avião oficial. Porém, após o 8 de janeiro, os ministros começaram a solicitar com frequência aeronaves oficiais, alegando necessidade de segurança. O que vocês acham desta mordomia para ministros do STF? Deixem nos comentários. Julgamento de Bolsonaro pode torná-lo mártir, afirma Financial Times. É isso mesmo. O jornal britânico Financial Times deu uma demonstração de que o mundo está com os olhos voltados ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira, o periódico classificou a atuação do Supremo Tribunal Federal sobre os casos do 8 de janeiro como um evento arriscado para o cenário político brasileiro. De acordo com o jornal, a investigação sobre suposta trama golpista aumenta a disputa política no Brasil. Ou seja, de um lado estão os que defendem a inocência de Bolsonaro, do outro os que apoiam a punição ao ex-presidente. O jornal alerta sobre a possibilidade de Bolsonaro ganhar apoio político com um julgamento no Supremo. Segundo a publicação, o ex-presidente pode aumentar sua popularidade e virar um mártir, assim como ocorreu com Donald Trump depois da invasão do Capitólio em 2021. PL decide obstruir votações na Câmara por urgência para a anistia do 8/1 e diz que Bolsonaro não é foco. É isso mesmo. O PL anunciou que vai obstruir qualquer votação na Câmara dos Deputados, para pressionar o presidente da Casa, Hugo Mota, a pautar com urgência o projeto de lei que propõe anistia aos presos do 8 de janeiro. O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse ainda que a possibilidade do projeto ir para a comissão especial, que representaria uma tramitação mais lenta, não atende ao PL. Quanto ao texto, ele disse ainda admitir mudanças e que o ex-presidente Jair Bolsonaro não é o foco do projeto. Sabendo que, indo à votação, a aprovação do projeto é praticamente certa, ministros do STF tomam atitude desesperada e começam a ligar para parlamentares, tentando dissolvê-los da ideia. É um absurdo! Agora os ministros do Supremo Tribunal Federal estão ameaçando deputados que vão votar a anistia dos presos do 8 de janeiro e fazem isso por meio de mensagens de zap. O Supremo Tribunal Federal parece estar cada vez mais preocupado com o fato de que a anistia aos presos do 8 de janeiro vai mesmo passar na Câmara dos Deputados e desde a semana passada eles estão intensificando seus esforços para fazer de tudo para barrar a anistia. Eu publiquei ontem aqui no canal um vídeo mostrando como que a anistia vai passar aí com mais de 300 votos, algo que até a própria Globo News admitiu. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês na tela, no final, e também na descrição para você assistir depois. Mas eis que, hoje pela manhã, a Zapiela Lima... A Daniela Lima, eu me confundi, Daniela, não Zapiela. Ela foi ao vivo na Globo News dizer que os ministros do STF agora passaram a mandar mensagens ameaçadoras aos deputados com provocações contra a anistia. Assiste aqui comigo a esse absurdo e depois eu vou mostrar para vocês como que os ministros ultrapassaram os limites da lei ao fazer isso aqui. Acompanha aí, ó. E aí eu recebi mensagens, de integrantes do Supremo Tribunal Federal que foram encaminhadas também a parlamentares com os quais eles conversam, e a pergunta era essa aí, Leilane, que você está vendo. Ou seja, o Congresso quer pena de 12 anos para receptação, pena de 12 anos para roubo e anistia para golpista. Pegou um celular, 12 anos de cadeia. Tentou acabar, destruir, destituir o governo legitimamente eleito, prever fechamento de poderes e ganhar anistia. Pede por intervenção militar, pede por ocupação de militares no poder civil.
fechamento de Tribunal Superior Eleitoral e ganha anistia, rouba um celular, 12 anos. Compra um celular roubado, 12 anos. Essa provocação está sendo feita num momento em que legitimamente se discute uma pena de 14 anos para alguém que depredou patrimônio público tombado pela Unesco, né? Patrimônio público tombado e avaliado em 2 milhões de reais, que ocupou, esteve nas manifestações pedindo, sim, por um golpe de Estado, que participou de caravana golpista, com pregação golpista, abertamente golpista, até Brasília, viu a depredação, viu a violência, dela se utilizou, inclusive, para fazer um gesto que, digamos, ganhou notoriedade. Essa discussão ela está acontecendo e ela vai continuar acontecendo, mas os ministros decidiram entrar e eu acho que trazer esse bastidor é válido, propondo uma reflexão, que é essa, ou seja, comprou um celular roubado, 12 anos de cana. Tentou derrubar o governo por meio da força, depredação, violência, grave ameaça e pedido de intervenção militar num país que vive aí 40 anos de democracia, se tanto, anistiado, ok, não estou entendendo. Foi a provocação lançada pelos ministros do Supremo à cúpula do Congresso Nacional, que eu abro aqui para vocês e coloco na roda para a gente discutir. Bom, para começar, gente, é mais um absurdo, né? Porque todo dia é um absurdo diferente saindo da boca da jornaleira. Olha, ninguém quer anistia para golpista. Sabe por quê? Porque os réus do 8 de janeiro não tinham condições nenhuma de dar um golpe. Então eles não são golpistas, ponto. Vocês do jornalismo militante vivem repetindo isso de golpista apenas para reforçar a narrativa. Até porque a STF precisa do 8 de janeiro, que seja visto como uma tentativa de golpe, para poder condenar o Bolsonaro nessa farsa jurídica. Aliás, logo que aconteceu o 8 de janeiro, o jornalismo militante chamava os manifestantes e vândalos do 8 de janeiro de terroristas, né? Muito embora as ações do 8 de janeiro passem longe de configurar um crime de terrorismo. E agora é golpista. Se você concorda comigo, você que está aqui, curte o vídeo para que a voz da nossa indignação chegue cada vez mais longe e venha aqui comigo fazer a seguinte reflexão. Não é errado nem é proibido que o ministro do STF fale com parlamentares e ofereça uma ponderação, uma reflexão a respeito do debate público, do debate legislativo, porque ministros do STF, assim como qualquer outra pessoa, têm opiniões próprias e também são cidadãos. A partir de que momento que isso que ela descreveu se torna muito errado? A partir do momento em que 3 coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, os ministros são todo dia na imprensa mandando recados pelas suas porta-vozes para os parlamentares. Todos esses recados em tons ameaçadores. De que eles vão derrubar a anistia, de que vão investigar quem apoia a anistia. Segundo, se torna errado quando os ministros dizem que qualquer coisa que for aprovada no Congresso vai ser derrubada por eles mesmos. Sem nem saber qual que é o conteúdo final do projeto que vai ser aprovado, mas antecipando a sua decisão, o que é igualmente proibido. Isso mostra ainda que a decisão tem um caráter político e não técnico. Em terceiro lugar, e mais importante, isso também é errado quando os ministros têm em suas mãos instrumentos de pressão contra os parlamentares e estão usando efetivamente esses instrumentos de pressão fora do que a lei prevê, de acordo com a ação de cada parlamentar no tema da anistia. E tudo isso está acontecendo agora. Então deixa de ser apenas uma ponderação apresentada pelo ministro, uma reflexão, uma contribuição dos ministros aos parlamentares e passa sim a ser uma violação à separação dos poderes. Uma interferência indevida, até o celular está reclamando disso aí, ó. Uma interferência indevida do judiciário no legislativo. Gente, não faz nem uma semana que saiu a notícia de que o Alexandre de Moraes puxou de volta para o STF investigações contra o Ricardo Salles, contra mim, contra o Gilberto Kassab, tudo com o objetivo de, segundo a própria imprensa, usar esses processos que estão subindo como uma arma política contra a anistia. Aí a gente já entra no campo da atividade político-partidária, o que é crime de responsabilidade segundo a lei do impeachment. E a gente entra no campo da prática do crime de prevaricação, quando o agente público faz alguma coisa não porque a lei diz, mas por interesse pessoal, por sentimento pessoal. Ah, se o cara vai votar contra a anistia, então não vai ter investigação por desvio de emenda do orçamento secreto. Mas, se o cara for a favor da anistia, Polícia Federal neles, busca apreensão neles.
E é inacreditável como tudo isso que eu falei simplesmente seja passado batido, seja passando pano pela imprensa militante, ou mais, que a imprensa militante nem detalhe esses aspectos, como isso é errado o Supremo atuar assim, sempre que eles vão dar esses recados. Os jornalistas nunca criticam os ministros, mesmo quando eles estão fazendo algo que é obviamente ilegal, como nesse caso. São sempre os outros que estão errados, né? E as opiniões desses jornalistas são sempre a mesma coisa sobre os ministros do STF. Os ministros estão sempre certos, as opiniões são sempre coincidentes com as dos ministros. Mas me diga aqui se você concorda que esse desespero que a gente está vendo dos ministros do STF é um sinal de que eles estão muito preocupados, porque a anistia vai mesmo passar. Se eles estivessem despreocupados, relaxados, se não tivesse risco da anistia passar, eles não iam fazer nada disso. Então, quanto mais chilique os ministros derem na imprensa, mais perto a gente vai estar na anistia, e mais feliz a gente tem que ficar, e mais determinado, e mais a gente tem que manter a nossa pressão. Como aconteceu quando isso livrou a Débora de uma prisão em cela para uma prisão domiciliar. Não resolveu todo o problema, mas mostra como a pressão sim ajuda. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha desses recadinhos aí que os ministros ficam mandando na imprensa, hein? Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, 2 assessores do gabinete do ministro Flávio Dino, do MSTF, fizeram 130 acessos ao sistema interno da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, de onde estão licenciados. Esse tipo de acesso é considerado indevido. O documento enviado ao MSTF pelo Procurador-Geral do Maranhão diz que Túlio Simões e Lucas Souza, auxiliares de Dino, usaram computadores do Supremo no último dia 20 de fevereiro para fazer consultas aos dados internos da Procuradoria Estadual, que apontou uma, aspas, possível atuação criminosa, fecho aspas, desses assessores para embasar uma ação judicial que está no STF que favoreceria um aliado do Flávio Dino. Túlio Simões e Lucas Souza, auxiliares de Dino no STF, negaram, é claro, as irregularidades, destacando que são concursados e que os acessos são legítimos e que os documentos são públicos. Já o STF e Flávio Dino não comentaram o caso. Guta, como eu não entendo nada disso, eu pergunto, você quer dizer alguma coisa? Muita coisa, Pavinato. Primeiro que tudo, pode ser tudo uma grande coincidência, né? São assessores... Grande. Sempre assim, assessores do Flávio Dino que estão acessando por 130 vezes, não foram 13 vezes, 15, 130 vezes, acessaram o sistema da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão e, supostamente, para beneficiar, então, aliados do Flávio Dino. A matéria do Estadão, ela traz que um partido político está aí movendo ações contra o atual governador do Maranhão, que é um desafeto do Flávio Dino, e que essa documentação aí que foi tida, da qual esses assessores tiveram acesso, eles encaminharam essa documentação para esse escritório, para aí, enfim, ajudar nessa ação que vai aí comprometer esse desafeto do Flávio Dino. Mas pode ser tudo uma grande coincidência. Agora eu pergunto a vocês... eles mandaram para o escritório de uma das partes, é isso? Supostamente, né? Sempre supositoriamente. Supostamente, pelas informações trazidas pelo Estadão. Agora a minha pergunta é a seguinte, vocês imaginam se fosse a assessoria de um parlamentar de direita, de um ministro de direita, que tivesse aí sendo pego aí nessas buscas, esses documentos, 130 vezes. Se tivesse sido um assessor de um parlamentar de direita, esse escritório já teria sofrido busca e apreensão, né? Agora, é um assessor do Flávio Dino, então vai ficar por isso mesmo, porque o STF não se manifestou, né? Como assim não vai se manifestar? Porque o inquérito das fake news, se vocês bem se recordam, ele foi instaurado com base num artigo do Regimento Interno do STF, que diz que os crimes cometidos lá dentro do STF podem, então, ser apurados por um inquérito instaurado pelo STF. Não teve nenhum crime
que cometeu lá, mas eles abriram um inquérito. Agora, documentos foram acessados através de computadores no próprio STF. E agora ninguém fala nada? Não vai ter inquérito aberto, não vai ter nenhuma mini investigação, nenhuma notinha para dizer, não, gente, foi tudo uma grande coincidência? Basta Para a direita é busca e apreensão, para a esquerda é abuso e compreensão. E mais, eles falam que os documentos eram públicos, então não é que eles estavam acessando algo que eles não poderiam. Tá, tudo bem, os documentos eram públicos, mas por que vocês estavam acessando? Isso é trabalho de vocês? Eu não quero saber se esse documento é público, eu quero saber por que vocês estão usando o tempo que é para vocês trabalharem como assessores, se estão acessando documento público que pode beneficiar ainda o Flávio Dino numa coisa que não tem nada a ver com as atividades dele no Supremo. Não importa se é público. Por que você não está fazendo o seu trabalho e está fazendo outra coisa? Por que será? E mais, né? Se são públicos, por que precisa acessar 130 vezes o sistema interno da Procuradoria-Geral? Porque se eles são públicos, você não precisa acessar o sistema interno. Mas aqui, dando parabéns para a PTzada por causa do Lula Day, eles já começam aqui com a primeira mentirinha da primeira notícia, né? Destacando que esses acessos são legítimos e que os documentos são públicos. Mas eles não negam que acessaram. Acho interessante mencionar isso. Não é um acesso apócrifo. Não é um acesso apócrifo, mas a notícia vem que são ilegítimos esses acessos e eles dizem que não, que os documentos são públicos. Mas, se são públicos, o próprio escritório poderia, por si mesmo, ter acesso a esses documentos. Não precisaria dessa assessoria, né, dos assessores do ministro Flávio Dino. Tem horas que parece que o estômago da gente não vai aguentar, porque é tanta podridão, é tanta maldade, o jogo sujo que eles estão fazendo para impedir que a anistia seja aprovada é sinceramente algo inédito aqui em Brasília. Nem deputados que já estão aqui há vários mandatos lembram disso, do STF mandar mensagens para parlamentares com a intenção de convencê-los a não votar ou não apoiar a anistia, que na verdade é desfazer uma injustiça tremenda, criminosa, feita contra pessoas que estavam se manifestando. E aí você tem que assistir esse trecho aqui, a Daniela Lima falando sobre isso, é de embrulhar o estômago. Daniela Lima falando que os militares, na maior naturalidade, como se fosse parte de um Estado democrático e da democracia, ministros da Suprema Corte, que têm o poder de condenar e prender parlamentares, mandando mensagem para parlamentares, se posicionando sobre uma pauta que vai ser votada no Congresso. Então fica aquela pergunta que eles fazem, né? Quer dizer que ladrão de celular é 12 anos e golpista não pode ser 14? Não teve golpista, não teve golpe, não teve tentativa de golpe. Essa é a questão que eles forçam para não entender. Isso eu falo pelas pesquisas, a maioria do povo brasileiro, 65%, sabe que não houve uma tentativa de golpe, que foi uma manifestação que saiu do controle. E quem quebrou, que seja punido pela quebra, pelo dano ao patrimônio. Mas não isso que vocês estão fazendo. Não adianta, essa guerra vocês já perderam, a guerra da opinião, o Brasil acordou para o que estava acontecendo. Mas mesmo assim eu volto ao ponto inicial, é de embrulhar o estômago, né? Você vê a crueldade desse pessoal. A manifestação nos últimos 5 anos que a esquerda levou mais pessoas para as ruas foi a manifestação da crueldade, a manifestação de pedir que essas pessoas continuem presas, que o sofrimento dessas famílias sejam perpetuados. Mais do que diminuir a escala 6x1 ou qualquer outra pauta deles, a que mais levou foi justamente contra a anistia. Isso só mostra o quão perverso eles são. Mas esse trecho da Daniela Lima agora, sinceramente, é surreal o que esse pessoal é capaz de fazer para impedir que essa injustiça seja desfeita. É surreal. As mesmas pessoas, a mesma esquerda que quer soltar assassino, traficante, tudo que é bandido. Corrupto no Brasil não é preso mais, esquece. Janones é a prova viva disso. Janones roubou, admitiu e continua deputado. Cara, o Brasil vai precisar de um limpa aqui, sério. Assim, vai ser, não sei se eu vou estar vivo para ver esse país limpo do jeito que a gente gostaria de ver, porque a sujeira que reina nesse país é algo impressionante. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.